um café, uma entrevista. Ontem foi o dia do orgulho autista e hoje a gente vai conversar sobre esse transtorno do espectro autista, porque o IBGE, no último censo, identificou que 2.400.000 pessoas aqui no Brasil têm o transtorno do espectro autista. A gente imagina que pode ser muito mais porque muitas vezes não tem o diagnóstico fechado, ou porque a pessoa não procurou ajuda, ou porque a pessoa não entende, não vai para procurar esse diagnóstico. A gente vai conversar com a Silvia Kelly Bose, ela está no Rio de Janeiro, vai conversar com a gente por telefone. Ela que é especialista nessa área do transtorno espectro autista, é neuropsicopedagoga. Bom dia, Silvia, seja muito bem-vinda aqui na Blink FM. Bom dia, Verusca, querida. Eu agradeço em primeiro lugar, pelo convite, agradecer a você e a quem está nos ouvindo nesse momento. E espero poder contribuir de forma significativa com as informações que forem surgindo. E informação é super importante, né, Silvia? Eu queria que você começasse dizendo qual é a importância de fazer um diagnóstico precoce. Estudos e pesquisas comprovam, hoje atuais, sobre a importância, que sinais sutis, quando as famílias, percebem sinais sutis dentro dos marcadores biológicos do desenvolvimento, isso vem descrito hoje, indicado pelos médicos, vem descrito na caderneta de vacinação. É importante acompanharmos, esses sinais. Então, se a criança ela não perpassa por esses marcos, é importante um sinal de alerta ser levantado e buscar um especialista da área, porque de forma precoce, quanto antes as intervenções forem feitas, isso vai impactar de forma significativa e positiva em todo o processo e percurso do desenvolvimento da criança, de forma benéfica. Ô Silvia, eu sei que rotular pessoas, rotular transtornos é uma coisa que a gente costuma fazer, mas não é correto. Mas no caso do transtorno do espectro autista, chama espectro até porque ele é muito amplo, Quer dizer, uma mesma pessoa que tenha o transtorno não vai ser igual a outra, Queria que você explicasse isso. Isso. A palavra espectro, ela já diz tudo, Embora nós tenhamos ali os critérios diagnósticos, de acordo com o DSM-5, o atual, onde caracterizam ali, aspectos específicos que distinguem, essa pessoa, ela tem características, ela apresenta comportamentos, características que se enquadram dentro do espectro, Existem um conjunto de características. Então, geralmente eu digo que nunca um autista ele vai ser igual ao outro. Cada um tem a sua característica. Em geral, o ser humano já é único e singular. E principalmente quando a gente traz essa vertente, faz essa analogia com esse olhar para dentro do transtorno do espectro autista, seguindo paralelamente as linhas de base, daquilo que é indicado dentro do DSM-5, nós precisamos pensar que, embora existam características, cada sujeito é único e singular. Então, algumas crianças, por exemplo, ou adolescentes e adultos, apresentam determinados comportamentos que outros não vão apresentar. Então, quando a gente fala de rótulo, é levantar essa bandeira justamente para isso. Então, alguns vão ter características de fonofobia, que é tampar o ouvidinho, colocar a sensibilidade auditiva, colocar as mãozinhas no ouvido. Outros vão fazer estereotipias diversas, como alguns podem apresentar flappings de mãos, outros pular, outros girar em volta do próprio eixo. Então, são diversas nuances que nós precisamos perceber, e reunir dentro desse processo diagnóstico para ver se essa pessoa, de fato, ela se enquadra dentro das características específicas. Então, é essa diversidade que a gente precisa estar atento, não só por uma característica, e sim por um conjunto de características comportamentais. Silvia Kelly Bose, especialista em autismo, ela que é neuropsicopedagoga, conversando agora com a gente. É certo dizer que pelo menos dessas características é comum, que é a fobia social?
Existem características que, de fato, elas representam muito bem a fobia social, né? Por exemplo, ambientes com muitos distratores, ambientes com sobrecargas sensoriais. Tem pessoas que estão dentro do espectro que têm uma certa dificuldade de aproximação, né? Por exemplo, a ida a um cinema, a um shopping, a um parque, onde existe uma sobrecarga sensorial. Isso pode desencadear um comportamento de fobia social, porque, na verdade, as pessoas dentro do espectro, não que elas não consigam, né, com a intervenção, tudo melhora se relacionar, os aspectos sociais, essa frequência social, ela vai aumentando gradativamente com as intervenções, porque as aproximações, elas vão sendo feitas de forma sucessiva. Só que se não existe uma intervenção pontual dentro da esfera social, isso pode, de fato, desencadear uma fobia social por conta dessa sobrecarga do ambiente de estímulos. Então, aquilo que deveria ser bom e gradativo pode se tornar aversivo por conta dessa quantidade de informação e dessa inserção desse sujeito no ambiente, diretamente, não de forma gradativa. É como se fosse aos poucos, sabe? Então, eu chego de forma gradativa e vou aproximando e vou apresentando, e não tantas informações de uma vez. E hoje em dia, a gente sabe que as informações, elas chegam a nós, ao sujeito, com uma velocidade muito grande, né, Verusca? Nossa, uma avalanche, né? A gente não consegue nem se concentrar em uma informação só. Ô, Silvia, a gente já sabe, ou a medicina já sabe, a ciência já sabe o que causa o transtorno? Não existe um exame específico, né? Nós temos 3 vertentes, algumas hipóteses, né, que nós vamos levantando, que são fatores ambientais, uso de psicofármacos, né, controlados durante um grande período. Isso pode levar, né, ao impacto ali no momento do neurodesenvolvimento da criança, ainda de forma intrauterina. Então, existem várias vertentes, né? Genética também é uma outra hipótese onde pesquisas demonstram que pode ser, né? E fatores ambientais, né? O uso de medicamento, psicofármacos, drogas. Então a gente precisa estar atento, né? Com relação a questões de fatores de proteção e prevenção frente a fatores de proteção e risco, já ali no período, né, da maternidade, fazer todo esse trabalho para que essa mãe ela possa ter uma gestação saudável, né? Agora você deve ter ouvido muito por aí, né, do tipo, agora tudo é transtorno do espectro autista, vocês estão diagnosticando demais, ou às vezes a pessoa tem alguma característica diferente, vocês estão dizendo por aí que é autismo. Você já ouviu isso? Como você costuma responder? Isso é muito comum, né, dentro da nossa prática do dia a dia, né, nos depararmos com esse tipo de dúvida ou de informação, né? Mas hoje é muito claro, Verusca, com relação a essas questões, porque a ciência avança cada dia, né? Então os números mostram isso, e o número também de instrumentos traduzidos e validados aqui no Brasil, ele aumentou para o transtorno, rastreio, né, diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele aumentou significativamente. A capacitação de profissionais, também especialistas da área, não só da saúde, também da educação, ela avançou muito. Então, com isso, os profissionais, eles ficam mais preparados, né, ali no momento para trazer, ofertar esse diagnóstico quantitativo e qualitativamente. E eu acredito nessas 2 vertentes, né, Verusca? Silvia, muito obrigada, mas aí antes da gente encerrar, eu queria, assim, tem muita gente que ouve a gente aqui, a gente é a rádio número 1 aqui de Campo Grande, e eu queria que você deixasse um endereço, não sei, um Instagram seu, uma rede social, onde as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, que é muito importante.
Bom, quero agradecer mais uma vez, Verusca. E sim, é Silvia, o Instagram é Silvia Kelly Bose. E lá eu passo informações, psicoeducação, né? Enfim, ensino mamães, profissionais da área da saúde, educação. Então, esse é o meu Instagram e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, poder colaborar com um tema tão significativo e relevante frente a shopping, a um parque onde existe uma sobrecarga sensorial. Isso pode desencadear um comportamento de fobia social, porque, na verdade, as pessoas dentro do espectro, não que elas não consigam, né, com a intervenção, tudo melhora se relacionar, os aspectos sociais, essa frequência social, ela vai aumentando gradativamente com as intervenções, porque as aproximações, elas vão sendo feitas de forma sucessiva. Só que se não existe uma intervenção pontual dentro da esfera social, isso pode, de fato, desencadear uma fobia social por conta dessa sobrecarga do ambiente de estímulos. Então, aquilo que deveria ser bom e gradativo pode se tornar aversivo por conta dessa quantidade de informação e dessa inserção desse sujeito no ambiente, diretamente, não de forma gradativa. É como se fosse aos poucos, sabe? Então, eu chego de forma gradativa e vou aproximando e vou apresentando, e não tantas informações de uma vez. E hoje em dia, a gente sabe que as informações, elas chegam a nós, ao sujeito, com uma velocidade muito grande, né, Verusca? Nossa, uma avalanche, né? A gente não consegue nem se concentrar em uma informação só. Ô, Silvia, a gente já sabe, ou a medicina já sabe, a ciência já sabe o que causa o transtorno? Não existe um exame específico, né? Nós temos 3 vertentes, algumas hipóteses, né, que nós vamos levantando, que são fatores ambientais, uso de psicofármacos, né, controlados durante um grande período. Isso pode levar, né, ao impacto ali no momento do neurodesenvolvimento da criança, ainda de forma intrauterina. Então, existem várias vertentes, né? Genética também é uma outra hipótese onde pesquisas demonstram que pode ser, né? E fatores ambientais, né? O uso de medicamento, psicofármacos, drogas. Então a gente precisa estar atento, né? Com relação a questões de fatores de proteção e prevenção frente a fatores de proteção e risco, já ali no período, né, da maternidade, fazer todo esse trabalho para que essa mãe ela possa ter uma gestação saudável, né? Agora você deve ter ouvido muito por aí, né, do tipo, agora tudo é transtorno do espectro autista, vocês estão diagnosticando demais, ou às vezes a pessoa tem alguma característica diferente, vocês estão dizendo por aí que é autismo. Você já ouviu isso? Como você costuma responder? Isso é muito comum, né, dentro da nossa prática do dia a dia, né, nos depararmos com esse tipo de dúvida ou de informação, né? Mas hoje é muito claro, Verusca, com relação a essas questões, porque a ciência avança cada dia, né? Então os números mostram isso, e o número também de instrumentos traduzidos e validados aqui no Brasil, ele aumentou para o transtorno, rastreio, né, diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele aumentou significativamente. A capacitação de profissionais, também especialistas da área, não só da saúde, também da educação, ela avançou muito. Então, com isso, os profissionais, eles ficam mais preparados, né, ali no momento para trazer, ofertar esse diagnóstico quantitativo e qualitativamente. E eu acredito nessas 2 vertentes, né, Verusca? Silvia, muito obrigada, mas aí antes da gente encerrar, eu queria, assim, tem muita gente que ouve a gente aqui, a gente é a rádio número 1 aqui de Campo Grande, e eu queria que você deixasse um endereço, não sei, um Instagram seu, uma rede social, onde as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, que é muito importante.
Bom, quero agradecer mais uma vez, Verusca. E sim, é Silvia, o Instagram é Silvia Kelly Bose. E lá eu passo informações, psicoeducação, né? Enfim, ensino mamães, profissionais da área da saúde, educação. Então, esse é o meu Instagram e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, poder colaborar com um tema tão significativo e relevante frente à sociedade, Verusca. Muito obrigada. Olha, aproveite aí o Rio de Janeiro. Você vai pra praia hoje? Uma curiosidade. Hoje nós... hoje praia não, o dia tá lindo, mas hoje um exercício, uma yoga. Ai, que sim, delícia. vai ser muito bom. Ai, eu amo esse Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Silvia? Obrigada, Bom Verusca. dia. Eu é que agradeço. Tchau, querida. Só para repetir aí para vocês, tá? O Instagram é Silvia Kelly Bose, tá? Não tem acento, Bose. É Silvia do jeito que a gente fala mesmo. Kelly é Kelly. Bose é Bosi. Tudo junto. Kelly Silvia Kelly Bose. Tá bom, gente? Vamos de música, Pedrita. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Café com Blink.